Olá, turminha do sexto ano, professora Leila. Vamos lá iniciar a nossa aula, meus amores. A nossa aula de hoje ela é a continuação do nosso assunto, apenas uma modificação, não é? Que nós verificamos durante as nossas aulas. Nós estudamos adjetivos, as classes gramaticais. Lembra qual foi as classes gramaticais que nós estudamos? Dentro do nosso assunto, que são sintagmas nominais. Estudamos, o assunto primeiro foi adjetivos, não foi? Artigos e numerais, certo? Nós estudamos essa semana também a flexão do adjetivo, lembra? E hoje nós vamos estudar grau do adjetivo, tá certo? Antes de nós começarmos a nossa interação, a nossa aula online, eu quero dizer para vocês que aqui nós fizemos a nossa apresentação, né? Diferente, vamos dizer assim, professora Leila, Mubarak, não esqueça, sempre você me pergunta como eu vou pronunciar esse nome? É Mubarak, tá certo, meus amores? Então, fica aí essa dicasinha para não esquecer mais o nome da professora. Bom, então nós vamos iniciar aqui com um slide bem legal, que você vai ter esse momento de interação comigo, tá? Nesse grau do adjetivo, né? Nós vimos a flexão do adjetivo. E hoje nós vamos ver o grau do adjetivo, né? É muito interessante. Para você compreender, você tem que estar com o seu livro próximo. Pegue seu livro para você verificar esse momento dessa atividade. Por quê, professora? Porque se eu não tiver com o meu livro ao lado, né, que a gente sempre fala, o nosso livro tem que estar do ladinho, com a caneta, com a borracha, com o lápis, o nosso material didático ele tem que estar ao lado, tá bom? Então vamos lá para a nossa explicação, certo? Olha só. Flexão dos adjetivos, grau comparativo e grau superlativo. Eu vi duas imagens aqui para nós podermos responder essa atividade. E logo após essa explicação, nós vamos passar as duas imagens, nós vamos ter um tempinho para responder, tá bom? Complete as legendas das figuras com os adjetivos correspondentes. Eu vou passar a primeira figura, depois eu passo a segunda figura, tá certo? Preste bem atenção nessas duas palavrinhas aí, altíssimo e longuíssimo. Vou dar um tempinho para você aí. Altíssimo, longuíssimo. O quê? Agora vamos lá. Não esqueça, a primeira palavra é o quê? Altíssimo. E a segunda, longuíssimo. Nós estamos vendo aqui o rio Amazonas, certo? Nós temos o rio mais lindo, não é? Temos sempre que valorizar o que nós temos, a nossa cultura. Então, nós estamos vendo esse rio aí. Que rio é esse? Rio Amazonas. Lembra das duas palavras que estavam lá? Um era o quê? Altíssimo e o outro é longuíssimo. Essa imagem aqui desse rio é altíssimo ou é longuíssimo? Lembra? Vamos passar a segunda imagem. Ainda, olha aí. Essa é a primeira, tá? A segunda imagem, a Torre Eiffel é o quê? A Torre Eiffel, ela é altíssimo ou ela é longuíssimo? Lembra das palavrinhas? Então, o rio Amazonas, ele é o quê? Longuíssimo. E a Torre Eiffel é o quê? Altíssimo. Tá certo, eu espero que vocês tenham acertado, tá bom?
Parabéns, quem acertou, e vamos continuar a nossa explicação. E aí nós vamos ver o primeiro exemplo, não é? O grau comparativo. Não é? Lá no seu livrinho você vai, antes de responder a atividade que vai ser posta para você em PDF, você vai ter essa explicação para poder responder lá na sua atividade, tá bom? Vamos ver o exemplo aqui de grau comparativo. Compara as qualidades dos seres. O grau comparativo pode ser de igualdade. Então, esse grau comparativo, ele pode ser de igualdade. Nós deixamos um exemplo aqui para você. Olha só. A bolha é tão leve como uma pluma. Viu? Isso aí é um grau que? Grau comparativo. Ele comparou que a bolha, vamos dizer que a bolha de sabão, aquela bolha de sabão que a gente brinca, né? Faz lá de detergente, ela quando a gente faz lá, faz aquela bolinha, ela sobe, né? E a pena, pode ser a pena de uma ave, né? De um passarinho, e ele teve o que? A mesma igualdade. O peso de uma é o mesmo peso da outra, que ele quis dizer para nós nessa questão do grau comparativo. A bolha é tão leve como uma pluma. Olha aí, ele fez o que? Ele comparou, não é? Isso é um grau comparativo. É comparar algo, não é? Parecido. Tá certo? Beleza? Deu para entender? Vamos passar adiante. Olha aí, o grau do adjetivo de superioridade. Essa palavra superior, não é? É algo diferente de que? De igualdade. Aqui é o que? É superior, é muito mais, não é? Olha o exemplo. A pedra é mais dura que a madeira. Óbvio que a pedra aqui ela está superando a madeira. Se nós formos pegar uma pedra, um bloco de pedra e um bloco de madeira, se nós formos pesar, não é? Nós vamos ver que a pedra é mais pesada, vamos dizer, desde que não seja né? A gente está falando que é questão de quantidade. Eu vou agora retificar que é uma questão de quê? De firmeza, não é? De firmeza. Que ele está dizendo aqui, ó, a pedra é mais dura, questão textura, não é? A pedra é mais dura que a madeira. Se nós formos analisar a textura, vou pegar aqui a madeira, uma tauba, ou um pedaço de madeira e vou fazer aquele, vamos dizer, vou fazer a comparação, vou pegar, vou tocar, vou segurar, eu vou pegar a pedra e eu vou dizer que a pedra tem uma textura mais firme, não é? Mais peso, não é? Então a textura dela também. É isso que ele quis dizer para nós. A pedra é mais dura que a madeira, certo? Esse é o que? É um grau de superioridade, ou seja, a pedra é mais o que? Superior do que a madeira, nesse sentido de que? De dureza, né? De firmeza, vamos dizer assim. E de inferioridade, professora Leila? De inferioridade é menos, né? Vamos ver, ó, um exemplo. É só um exemplo, isso não quer dizer que seja dessa forma, é um exemplo que a professora colocou aqui, tá? Não é algo muito, vamos dizer, real, mas é só um exemplo, tá bom? Mamãe é menos paciente que papai, né? Olha só, esse grau aí de inferioridade não quer dizer que a mãe é inferior ao pai, não quer dizer isso. Mas ele quer dizer que é no sentido da paciência, não é? Mamãe é menos paciente que papai, no sentido da paciência, para a gente fazer aí a comparação, para a gente fazermos a comparação de inferioridade, tá bom? Nada assim que a gente diga que a mãe é menos paciente que o pai, não é nada disso, é só um exemplo, tá bom? Para essa questão do grau do adjetivo, tá bom? Vamos passar para o próximo exemplo. Aí, olha aí, esse próximo exemplo tá bem explicativo, tá bem assim, vamos dizer assim, fácil, não é, meu aluno? Fácil. Por que, professora, tá fácil?
Porque nós vamos ver os exemplos aí, esses exemplos eles são bem tranquilos para a nossa boa compreensão, tá certo? Grau superlativo, olha aí, agora vem o grau superlativo. Expressa as qualidades dos seres num grau muito elevado ou num grau máximo. O grau superlativo pode ser. E aí, meus amores, nós vamos perceber que esses graus, não é? Grau superlativo, ele vem trazendo 2 exemplos para nós. Como, professor? Ele vem dizendo que ele é um grau muito elevado, não é? Ou num grau máximo, ou seja, além de ser elevado, ele é máximo, ele é muito mais, não é? E aí ele trouxe o exemplo desse grau superlativo absoluto. Bernardo é um pai pacientíssimo, veja bem, de superioridade, não é? E aí pode ser um máximo também. Bernardo é um pai muito paciente. Aqui é uma questão absoluta. Nesse grau superlativo, ele pode vir mais uma vez no grau muito elevado ou no grau máximo, certo? Bernardo, aí vem o relativo, o grau relativo, o exemplo, tá bom? Eu já li os dois. Primeiro absoluto, Bernardo é um pai pacientíssimo. Bernardo é um pai muito paciente, certo, Lemos? O relativo, Bernardo é o mais paciente dos pais. Eu fico impressionada porque é o mês, não é? E é a semana das mães, eu tô falando do pai, mas é um exemplo, tá, meus amores? Não quer dizer que a gente aqui está comparando o pai com a mãe, não. São exemplos que nós temos aqui no livro de apoio, tá bom? Eu achei interessante, por isso que eu tô sorrindo aqui, né? Então, Bernardo é o mais paciente dos pais. Isso é o exemplo que ele está dando para nós no sentido do relativo, no grau superlativo, não é? Para nós, grau superlativo relativo, tá? Bernardo é o mais paciente dos pais. Vamos lá, próximo exemplo. Olha aí. Aqui é uma dica, aqui é uma orientação, né? Que é válida para todos nós, não é? Essa orientação aqui, ela é algo tranquilo para você. Só uma questão de conhecimento, uma questão de, como é que eu digo? Eu sempre falo em sala de aula e quero aqui trazer para vocês que são informações que nós, como alunos, como professores, não é? Temos que trazer para o nosso aluno, para ele ter atenção nessas regras gramaticais, não é? Quando você tiver um bom entendimento, mais ainda do que você tem, quando você ouvir alguém pronunciar uma palavra, você vai dizer assim, mas eu estou aprendendo de outra maneira, e essa maneira que é correta, não é? Então é isso que o professor ele tem que trazer para você. Tem que trazer para você conhecimento, tem que trazer para você informações corretas, ensinar você de uma forma correta, tá? Não quer dizer que agora nós vamos falar todos, né, muito formal, não é? A nossa linguagem ela vem formal e informal, dependendo do ambiente onde nós estamos. Porém, é necessário nós termos esse conhecimento dessas regrinhas que a gramática traz para nós. E aqui nós vamos fazer a leitura e vamos explicar conforme a necessidade que nós vamos tendo aqui, tá bom, meus amores? Então, atenção, turminha! Não dizemos mais grande, devemos dizer maior. Não dizemos mais pequeno, devemos dizer menor. Não dizemos mais bom, devemos dizer melhor. Não fizemos mais mal, devemos dizer pior. Ok? Então são umas regras
são mais observações, são mais informações para você, porque existe no nosso cotidiano esses vícios, não é, da fala, da linguagem. E aí o professor de português, a professora de português, ela vai trazendo para você, ela vai explicando para você e ela tem obrigação. O professor de português tem obrigação, né, de ensinar o aluno, de trazer essas informações para agregar ao seu conhecimento, não é? Quando a gente diz, a gente tem o conhecimento de casa, conhecimento de vida, conhecimento de mundo, mas quando nós estamos em uma sala de aula, nós estamos aprendendo, estudando, principalmente a língua portuguesa, nós vamos conhecendo palavras e verificando que nós precisamos ter cuidado na hora da escrita, porque aqui são regras para a escrita. Aqui são regras quando você vai produzir seu texto, para você sair dessa linguagem do cotidiano, né, do dia a dia. E um texto, para ele ser um texto bem elaborado e bem compreensivo, é necessário você ter atenção nessas falas aí. Essas falas que nós estamos passando para vocês é que nós usamos no dia a dia, não é? Não dizemos mais grande. Nós não temos, não é? Sempre nós dizemos assim, mais grande, não é? Para nós, como usamos a palavra do dia a dia, vocês que usam, não parece nada indiferente. Mas veja aí, não dizemos mais grande, dizemos o que? Maior, né? Mais grande aquela sala, mais grande aquele caderno, mais grande aquele vestido. Não é que soa, não é mesmo que soa de uma forma, é comunicação? É, mas quando nós temos o conhecimento da gramática, nós vamos organizando e nós vamos vendo a forma correta de nós pronunciarmos as nossas falas, que nós temos vícios de linguagem, não é? Nós somos acostumados a falar algumas palavrinhas porque nós ouvimos alguém falar. Então, eu falo aquilo que eu ouço, não é? E a língua portuguesa, ela vem fazer que nós venhamos aprender a forma correta. Tá bom, meus amores? Então, fica a dica aí para vocês. Vamos ver o que tem mais para nós aqui, não é? E aí nós vamos ver para formar o superlativo absoluto, não é? Continua o grau do adjetivo. Aqui vem o grau que? Superlativo absoluto, não é? Para formar o superlativo absoluto, acrescentam-se ao adjetivo as terminações. Vocês estão vendo essas terminações aí, crianças? Essas terminações vocês irão observar quando a professora ou o livro, né, didático vier com uma atividade e ele solicitar para você passar uma palavra, não é, no exercício e formar uma outra, não é? Eu lá na minha atividade eu tenho a palavra, vamos dizer, deixa eu colocar aqui, muito, muito bem, aqui está um exemplo, não é? Muito bem ou mais, não é? E etc. E aqui nós temos um exemplo, né? Duríssima. Se eu digo assim, a pedra é dura, aí ele pede para nós passar para o superlativo absoluto. Aí as terminações que nós vamos observar aí, ó, não é? E aí eu vou pegar a palavra dura, não é? E vamos acrescentar as terminações do grau superlativo absoluto. Duríssima, ou íssima. Esta pedra é muito dura. Esta pedra é mais dura de todas. Vocês observaram, meus alunos queridos, como a dinâmica dessa atividade ela vai fazer com que nós venhamos ter uma boa compreensão?
Isso para você é importante. Por que, professora, que é importante? Porque nós vamos sempre precisar organizar os nossos textos, organizar as nossas atividades gramaticais, nós vamos precisar organizar a nossa fala. Então, a gramática, ela vai nos trazer essas informações para que nós venhamos ter uma boa compreensão. Meus queridos alunos, a nossa explicação de hoje, ela foi de uma forma simples. Professora, eu não compreendi totalmente. No horário de aula, no horário de tirar dúvida, eu estou pronto a ajudá-los. Você tem as explicações no seu livro também. Lá no seu livro didático, não é? Tem essa atividade. Lá no seu livro que a gente tem que andar juntinho, que é o livro de atividade, tem o assunto. Então, você está muito bem preparado para responder uma atividade que nós vamos solicitar em PDS, tá bom, meus amores? Então, fiquem atentos para as atividades, fiquem tranquilos na hora de responder, tá bom? A professora Leila está aqui, qualquer dúvida nós estamos para ajudá-los. Fiquem na paz e até a próxima, tá bom? Bom trabalho, boa atividade e tenha sempre essa palavra que eu vos digo. Você é capaz. Eu acredito em você. Até daqui a pouco com a nossa atividade, ok?